Olá, pessoal! Bom dia para quem ainda não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. Sejam todos bem-vindos à nossa live de prática administrativa. A gente vai conversar hoje sobre processo administrativo previdenciário na prática. Estou aguardando aqui a entrada da Amanda e do Leandro. Já vou até mandar mensagem aqui para eles. A ideia é a gente bater um papo para vocês e também compartilhar a novidade, que a nossa quarta turma do curso Processo Administrativo na Prática está começando. Abertas as inscrições a partir de hoje com 50%. E no curso a gente fala bastante sobre a questão dos protocolos administrativos, dos pedidos e recursos administrativos. A gente tem a questão também da documentação. Eu, Amanda e Leandro somos professores desse curso e estamos aqui para tentar ajudar vocês a fortalecer a sua atuação na via administrativa. Lembrando que, a cada vez mais, né, o processo administrativo tem sido uma solução que, inclusive, viabiliza a desjudicialização administrativa, que até nem são possíveis na via judicial, ou que são muito difíceis na via judicial. A exemplo, por exemplo, do menor de 12 anos, que a estratégia é muito melhor na via administrativa do que na via judicial. Amanda e Oi, Leandro, sejam muito bem-vindos. Prazer poder estar aqui com vocês hoje, viu? Estava falando para o pessoal aqui que a gente está compartilhando com eles o lançamento da nossa quarta turma, né, do processo administrativo previdenciário na prática. Eu vou abrir então a palavra para Amanda e depois para o Leandro para a gente dar um oi pro pessoal e depois a gente começa o nosso bate-papo aqui, que vai ser bem informal, é um diálogo, é uma conversa assim da percepção de cada um de nós de como tem sido essa via bom administrativa. dia, Amanda, Gi, fica à bom vontade. dia, Leandro. Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem, espero que gostem da live. Bora convidar todo mundo para almoçar com a gente e vamos falar de processo administrativo, que o assunto é longo, né? Verdade, Olá, Leandro, fica à vontade aí olá também. pessoal. Oi, Gi, oi, Amanda. Que bom te ver aqui de novo e a gente conversar com esse pessoal bacana aí sobre o processo administrativo previdenciário e mostrar realmente o que a gente tem, né? Para compartilhar, o que a gente tem de assuntos aí que a gente vai tratar agora nessa turma 4 que tem sido tão bacana, turma um, turma 2, turma 3 ainda, finalizando aí algumas, e agora a gente vem com a turma 4 do processo administrativo previdenciário na prática. Vamos lá, tô ansioso. Gente, olha, o curso ele é formado por aulas ao vivo e aulas gravadas. A gente tem uma misturinha bem boa aqui desse formato, né? O Leandro faz várias aulas ao vivo. O primeiro módulo é praticamente todos de ao vivo, mas logo no lançamento já tem a aula da Amanda sobre atendimento também, né, Amanda? Sobre a importância da documentação, as listas que a gente tem que ver com o cliente, para que a gente possa realmente passar para eles toda a importância dessa formação do processo administrativo, né? E o nosso primeiro módulo é com relação a isso. Não sei se vocês dois querem cada um falar alguma coisa a respeito desse primeiro módulo, de como que a gente consegue aprimorar ou ressaltar alguns pontos que são Eu vou tratados falar ali. então da primeira aula, que é a minha, um pouquinho, né? Pessoal, essa aula é uma aula bem interessante, porque você começa a ter uma ideia das perguntas ali necessárias e indispensáveis que vão fazer toda a diferença no teu processo administrativo, na análise do direito. É, também é uma aula onde a gente tem uma ideia de como começar a pensar no direito do cliente. Então, não só o atendimento em si, mas também uma análise prévia de como que você vai traçar a estratégia do processo administrativo. Então, é bem interessante, além de ter ideias de precificação e tudo mais. Então, é uma aula para quem já atua é interessante, porque vira uma chavinha, então a gente começa a pensar em algumas coisas que às vezes não pensava ainda. E para quem não atua, para quem está começando no direito previdenciário, também é legal, porque vai dar um norte para você
começar a atender esse cliente de forma mais eficaz, de forma mais importante mesmo, aí o processo administrativo. E daí o Leandro já vem complementando com toda a parte da LGPD e sistema e tudo mais, né, Leandro? É isso aí. Depois que a Amanda traz toda essa parte de atendimento, que para mim é um dos pontos mais importantes, inclusive para você traçar estratégia processual. Estratégia processual previdenciária, ela começa no atendimento. Quando você escuta o cliente, qual é a dor daquele cliente, o que ele está te trazendo. Assim, depois disso, a gente saber o que a gente vai buscar, quais são os documentos que a gente vai utilizar, qual é a forma de contrato que a gente vai fazer, quais são as cláusulas que a gente tem no contrato, para nos resguardar frente à LGPD, como você muito bem colocou, Amanda, e a partir dali a gente entender um pouquinho mais, um pouquinho melhor sobre requerimentos, quais são os requerimentos, quais são os documentos que a gente utiliza, onde a gente pode buscar as informações que a gente precisa para aquele cliente, para aquele processo que a gente vai dar seguimento. O processo administrativo previdenciário hoje, principalmente diante das automações, diante da inteligência artificial, que vem crescendo a cada dia, como a gente pode trabalhar isso para que a gente utilize essas ferramentas, essas automações ao nosso favor, trazendo segurança, trazendo eficácia para o procedimento. A gente saber utilizar a ferramenta para que aquele processo seja célere e efetivo. E não como a gente aprender a fugir da inteligência artificial, fugir da automação, não. Vamos aprender a utilizar ela a nosso favor, como vem esse requerimento, o que a gente pode utilizar antes da entrada do processo administrativo, do requerimento da aposentadoria, a gente trabalhar na questão de CNIS, a gente trabalhar na produção da prova, enfim, fazer realmente um processo administrativo previdenciário que traga ali o coração do processo previdenciário, que é o processo administrativo. Fazer esse coração bater mais forte para chegar lá na frente com resultado. Isso mesmo. É isso mesmo, gente. Depois a gente tem o módulo 2, onde a Amanda traz várias dicas pra gente, né, Amanda? Também sobre o processo administrativo. Não sei se você quer ressaltar alguma coisa a respeito desse módulo 2. Lembrando que o módulo 1, fora essa primeira aula, as outras aulas são ao vivo. O Leandro já vai tirando várias dúvidas, mostrando ali a questão da utilização do sistema, né? Os passo a passo ali para ajudar, porque a gente sabe que há um desafio nas ferramentas. Primeiro porque elas estão em constante alteração. Então, às vezes, o caminho que funciona hoje não funciona amanhã, ou vice-versa, eles criam um caminho diferente. E a gente precisa dessa atualização e dessa atualidade na hora de fazer essas aulas do primeiro módulo, para a gente estar sempre usando o sistema do dia, né, Leandro? Para não correr o risco de gravar e depois, no dia seguinte, o sistema está diferente, o aluno diz, não, mas esse caminho não funciona mais. Porque realmente esse é um desafio de quem está atuando e a gente tem que estar sempre ligado e prestando atenção, porque uma respostinha ali de sim e de não pode fazer diferença de cair no robô, de não cair no robô, ou até de ter um indeferimento ou um deferimento, né? Mas aí no segundo módulo a gente já vai um pouquinho mais para os detalhes dos requerimentos, né, Amanda? Sim, até peguei aqui o meu computador, onde estão as aulas, para passar para o pessoal. Gente, nesse módulo, a gente vê desde a parte dos princípios do processo administrativo, passando pela análise prévia de forma mais importante, a instrução do processo administrativo, é uma aula bem longa essa de instrução, a gente discute todos os meios de prova, como que você faz para ter uma maior dilação probatória na seara administrativa. Depois da instrução, a gente vem para a carta de exigência, porque eu fiz em aula separada, a gente, né, como professores, pensou que a carta de exigência, por ser um ponto tão importante no processo administrativo, merecia uma aula só dela. Então, a gente fala sobre a carta de exigência, como que faz para cumprir, quando que o INSS não emite e o processo acaba sendo indeferido por conta dessa omissão por parte do INSS, como você faz
para resolver esse ponto, passando da carta de exigência para a justificação administrativa, porque a gente sabe que em muitos casos ainda é necessário levantar esse ponto, afinal de contas está na IN. Então, muitas vezes, apesar de na prática a gente ter essa discussão que não existe mais, que é muito difícil, que não sei o que lá, eu sei que tem essa discussão, mas a gente precisa estudar, precisa levantar, precisa ir atrás, porque a JA em muitas situações pode ser decisiva, pode representar o deferimento no caso de um rural, no caso de um recolhimento em atraso, às vezes para provar atividade, né? Aí a gente vai para a fase decisória do processo administrativo, também discute todas o que deve ter na decisão, que ponto que você deve analisar, passando para conclusão, para reabertura do processo administrativo e para revisão, tá? Tanto a revisão de deferimento e revisão de indeferimento é tratado nesse ponto. Então, o primeiro módulo é bem completinho, tá, gente? São aulas bem aprofundadas para que o aluno possa realmente sair do curso com coragem e se sentindo capacitado, não só se sentindo, mas completamente capacitado para fazer um excelente processo administrativo. E depois aí a Gi, né, a rainha do recurso, vem com o módulo de recurso, né, Gi? Exatamente, a gente vem falar um pouco do recurso ordinário, do recurso especial. O Leandro faz a aula sobre o acórdão, né? Que é um problema grande, a questão da revisão do acórdão no processo administrativo, que tem sido utilizado como um recurso sem prazo. Então, quando chega o mandado de segurança, às vezes, né, você ganha uma coisa no CRPS e daí não implementa. Daí você faz o mandado de segurança porque, teoricamente, a matéria já não é mais controvertida. O que falta ali é só o cumprimento mesmo, né? E daí a gente tem esse problema porque, às vezes, surge aquela revisão de acordo, atravessa-se um pedido ali de revisão. Depois a gente vai falar sobre os outros recursos também menos utilizados. A questão também da prova e da validação dessa prova no recurso, né? Então, se há possibilidade de juntar prova, quais são os efeitos dessa questão de instrução no CRPS? Porque a gente sabe, e daí o nosso curso já está atualizado com a nova IN 1 de 2022 do CRPS, também com o novo regimento do CRPS, que foram publicados ambos ali no final de dezembro, bem no finalzinho do ano passado, ali ao apagar das luzes, já tivemos a publicação desses dois documentos que trouxeram várias novidades interessantes, novidades que a gente ainda não viu implementada, por exemplo, e a gente fala ali como é que é o CRPS, quem são esses conselheiros diligenciadores, quem são os conselheiros julgadores, explicar a estrutura, são quantas juntas, o que são as câmaras, para que serve, né? E a gente entender essa estrutura recursal do CRPS. E ao fazer isso, a gente também vai conversando um pouco sobre a questão das estratégias no processo administrativo, que a gente vem desde o primeiro módulo falando um pouco sobre isso, né? Nessas estratégias administrativas, a gente tem que saber que muitas vezes o CRPS pode ser melhor do que a justiça, né? Na questão do menor de 12 anos no trabalho rural, por exemplo, o CRPS ele é mais objetivo na análise. Você consegue provar o tempo rural da família, consegue provar que o menor estava inserido naquela família naquele momento, muito que bem. A gente tem, então, o enquadramento, muitas vezes, do menor. Já na justiça, tem se exigido uma prova considerada, por mim, sinceramente, impossível. Você provar que o trabalho do menor era indispensável para a subsistência familiar. Tipo, você contextualizar o trabalho do menor num tempo muito passado e com critérios extremamente subjetivos, que a gente vê, por exemplo, a gente diz assim, não, tinha muitos irmãos, eram muitos filhos, a família era grande, então era indispensável que esse menor trabalhasse. Daí o juiz diz, não, mas se tem muitos filhos, só aquele menor não ia fazer diferença, então não tem. Daí você diz, não, olha só, era um grupo familiar só os pais e mais esse menor, então vai fazer diferença, né? Não, porque daí se era pouca boca para alimentar, o trabalho do menor era insignificante.
Então, o que o pai e a mãe produziam já era suficiente para o sustento familiar e o trabalho do menor era insignificante. E veja a teoria da insignificância do trabalho do menor, que deveria estar sendo o objetivo da proteção social. A capacidade de trabalho é reduzida por causa da condição dele de criança, né, de adolescente. Ao invés de ele ser protegido, ele é abandonado pela justiça, mas o CRPS pode ser a solução nesse caso. Muitas vezes tendo uma análise mais objetiva. O menor estava lá? Estava. Ele trabalhava? Trabalhava. Então, vamos proteger essa pessoa ali e garantir a contagem desse tempo. Todos esses detalhes, gente, a gente vai aprendendo também no dia a dia da lida com o CRPS, com o administrativo, né? E um pouco disso a gente traz para vocês, um pouco dessa experiência, um pouco dessa rotina que a gente tem adotado e que a gente vem adotando. Lembrando também, claro, que a gente entrega para os alunos o ementário, né, as resoluções, as informações que a gente tem hoje a respeito da jurisprudência do CRPS, porque o CRPS hoje não está disponibilizando o acesso à consulta de jurisprudência. É um pedido, tem se solicitado já há algum tempo. Lá atrás, na época do Manuel Dantas, existia essa consulta, né? Mas já faz alguns anos que não temos essa consulta. E o que a gente pede é que isso seja viabilizado, mas até que isso não seja, a gente tem que conseguir entender qual é qual é a jurisprudência, qual é o entendimento firmado lá no CRPS. E daí, para isso, a gente usa tanto o ementário, né, quanto as resoluções ali do CRPS para poder ir fomentando e organizando melhor esse nosso processo administrativo. Gente, eu estou vendo aqui muitas pessoas acompanhando com a gente. Quem for de outros estados, quem quiser dar um oi aí, dizer eu sou de tal cidade, já vai comentando aqui com a gente, também compartilhar, né? Mandar o aviãozinho aqui para os amigos para virem conversar com a gente aqui. E quem tiver algumas perguntas, algumas dúvidas que quiser mandar, lembra de mandar aqui no ponto de interrogação para que a gente possa ir consultando e possa ir verificando aqui quem tiver alguma dúvida, quem quiser mandar alguma pergunta, seja sobre o curso, seja sobre a questão do processo administrativo, a gente vai tentando ajudar. Eu vi aqui o Ivo, de João Pessoa, Moraes, de Salvador, na Bahia, São Caetano do Sul, Petrópolis, Rio de Janeiro, interior de Minas, de Blumenau aqui, Amanda, nosso vizinho de Blumenau, de Manaus, São Paulo, Cachoeira do Sul, muito legal, gente, de todos os locais aqui, compartilhando com a gente esse momento. Vamos ver aqui quais os dias e horários dos encontros, pergunta o Carlos. Na verdade, a gente tem já disponível ali no site, né, do Notório Saber, para quem quer adquirir o curso está em notoriosaber.com.br, lá em processo administrativo na prática. E a gente tem os agendamentos, os pré-agendamentos das aulas ao vivo, que costumam ser à noite, né, Leandro? Quer falar um pouquinho sobre isso? Isso, toda a programação ali que está disponível, ela já traz essa disponibilização dos dias e horários das aulas ao vivo, que em sua maioria eu que faço, e a gente também tem os aulões, né, Gisele e Amanda, a gente tem os aulões com os 3, também em datas marcadas, já disponíveis ali no site do Notório Saber, onde a gente traz esclarecimentos e tira dúvidas, que é o mais importante. Então, assiste às aulas gravadas, assiste às aulas ao vivo, e a gente tem essa possibilidade ao vivo do tira dúvidas. E como a Gisele colocou muito bem, ainda a gente tem a continuidade da portarização do INSS. Mudanças diárias, não só no sistema, mas mudança no procedimento, no processo administrativo, reconhecimento ou não de direito, a cada dia mudando, e a gente precisa dessa atualização. A gente tem uma IN do CRPS extremamente recente, que ainda os sistemas estão se adaptando ao que ela traz, e em cima de tudo isso, o traçar a estratégia processual, um dos pontos mais importantes. O que eu vou fazer quando vem a fase conclusiva que a Amanda colocou? O que eu faço? Eu continuo no administrativo, eu vou para o judicial, mas antes disso, lá atrás, no atendimento, a gente já trazendo
trazendo os entendimentos das instâncias superiores, o que entende o CRPS com relação a esse assunto e o que eu preciso trazer de prova para que lá na frente, ou na junta, ou na CAGE, eu consiga o reconhecimento daquele direito, ou eu traçar o meu caminho processual, desde o atendimento, passando pela documentação, instrução processual, para eu levar esse processo para o judicial e que ele seja analisado e não seja arquivado pela falta de interesse de agir, porque eu não fiz o que eu precisava lá naquele processo administrativo. Então, respondendo ao nosso colega que perguntou sobre as aulas, já tem as aulas pré-agendadas e as aulas ao vivo que a gente tem é justamente para a gente tirar essas dúvidas e trazer o mais atual que existe sobre o previdenciário. Então, a gente tem, se não me engano, acho que uma vez por mês, eu acho, uma vez a cada 2 meses, que mais ou menos ficou agendado esses aulões, a gente traz dentro daqueles 2 meses essas atualizações, que é o mais importante. Isso, as aulas, as bônus de tirar dúvida, elas são relacionadas ao final de cada módulo, né? Então, depende, às vezes, do ritmo da turma. Os módulos mais longos, elas têm os aulões, demoram um pouquinho mais, e os módulos mais curtos têm o aulão mais rápido, porque a ideia é que vocês possam, inclusive, ir colocando as perguntas nos comentários das aulas, e a gente compila tudo isso e faz, nesse aulão, tirar dúvidas, essas apresentações relacionadas às dúvidas que foram tendo durante a aula, né? E também as dúvidas, eventualmente, que a pessoa tenha relacionada à matéria do processo administrativo. Lembrar, então, quem já é nosso aluno, de ir colocando lá, e quem se inscrever, de colocar... Ai, espirrei! De colocar, ao assistir às aulas, já lembrar de fazer os comentários das aulas com as dúvidas que vocês vão tendo, porque daí depois a gente compila e nós 3 vamos lá e sanamos as dúvidas em conjunto. E é legal essa troca, eu adoro. E sou muito feliz e honrada de estar ao lado de vocês 2 aqui, porque eu acho que é muito legal essa visão diferente. Cada um de nós tem sua personalidade, tem seu histórico, tem sua história no direito previdenciário, né? E cada um de nós tem um jeito específico de agir. Mas nós 3 concordamos com a importância do processo administrativo previdenciário e dentro de cada área de atuação também vamos ressaltando o quanto isso pode ser benéfico para o nosso cliente, porque essa que é a questão, né? A gente usar as ferramentas, porque o processo, seja ele judicial ou administrativo, ele é uma ferramenta para obter um resultado. E o que a gente precisa entender bem são as regras e conseguir traçar bem as estratégias, porque às vezes você tem mais de um caminho. E quando a gente está falando de administrativo e judicial, você costuma ter este caminho sempre, porque suprido o prévio requerimento administrativo, que é você dar entrada no INSS no pedido, você, se demorar muito ou se houver a negativa, você tem a escolha de judicializar, porque o tema 350 do STF não obriga o esgotamento da via administrativa. Ele obriga que você tenha o prévio requerimento administrativo. Mas claro que o prévio requerimento administrativo ele tem que ser realmente feito. Não dá para só entrar com um pedido sem nenhum documento, como a Amanda bem explica ali, né, na questão dos requerimentos. Você tem que juntar a documentação, você tem que avaliar, e às vezes a opção, e a Amanda, de vez em quando a gente troca uma ideia com isso, o cliente chega, ele que fez o processo, né? E a Amanda faz muito tempo especial. E ela diz, Gi, vou ter que começar do zero isso aqui, porque o cliente não levou a documentação, não cumpriu a carta de exigência, e a gente vai ter que refazer todo o processo administrativo porque ele foi capenga, né? Ele foi feito sem os cuidados indispensáveis. Então, também não é só pedir, gente. Tem que pedir com qualidade para que ele possa justificar, seja um recurso administrativo, seja uma ação judicial mesmo, né? Porque às vezes o caminho pode ser ação judicial. E a importância de a gente entender os efeitos também da juntada de novos documentos, né, Amanda e Leandro? Porque depois de 2020 a coisa ficou mais complicada. Agora, documentação nova pode significar perder atrasados, só ter atrasados da data da juntada. Não sei se algum de vocês quer falar um pouquinho sobre isso, ou se a gente segue, não sei. Acho que é legal falar alguma coisinha, porque os efeitos financeiros, eu acho que é uma coisa que interessa bastante, não só para o cliente, mas também para o advogado, né? A gente também não pode
romantizar uma advocacia que não seja lucrativa. E a gente entender o que é um novo elemento, que não é um novo elemento, e isso está na portaria 997, que fala da revisão, também no regimento interno, quando a gente estava falando da parte do recurso e falou do regimento novo do CRPS, a gente teve ali um artigo 99 que foi muito bacana, que ele falou que não vai ser considerado elemento o pagamento de guia, tanto de indenização quanto de complementação, se houve o requerimento para esse pagamento já no primeiro processo administrativo. Então, a gente conhecer essas normativas, esses pontos do regimento, da portaria 997, é muito importante para que a gente fundamente no momento do requerimento, olha, isso aqui não é considerado novo elemento. Então, eu não posso ter uma reafirmação da DER. Outra coisa muito legal que esses dias eu vi num processo também de concessão que tinha tempo rural, o processo, acho que a gente até discutiu esse caso, Gi. O processo, ele estava todo instruído perfeitamente, tá, gente? Tinha várias provas rurais de todo o período que estava sendo buscado ali. E o INSS fez uma carta de exigência pedindo um documento rural relativo a um ano que já tinha documento, tá? Inclusive a autodeclaração toda bonitinha, tudo certinho, tá, gente? E a pessoa juntou, simplesmente fez o cumprimento da exigência e juntou esse documento. E o INSS reafirmou a DER para a data da juntada desse documento. Aí o que a gente fez? A gente entrou com uma ação de cobrança, só pedindo os atrasados, mostrando que a instrução probatória feita no início do processo era suficiente a garantir o direito desse segurado e pedir os atrasados desde a DER, mostrando que aquela carta de exigência, aquele documento ali, não era indispensável para o direito, né? Poderia complementar o conjunto probatório, poderia, mas não foi aquele documento que gerou por si só o direito. Então, não é que você não vá cumprir a exigência, né? Na aula de cumprimento de exigência eu falo isso. Você precisa, obviamente, justificar, argumentar e apresentar o cumprimento da carta de exigência, porque você tem que demonstrar o teu interesse de agir também. Agora, você tem que deixar claro para o INSS, olha, junta-se o documento que está sendo exigido nesse momento, entretanto, reitera-se que na DER foi apresentado tal e tal documento relativo a esse período, entendendo-se dessa forma que o período rural pleiteado já estaria comprovado com os documentos inicialmente juntados. Porque isso, gente, a gente já está pensando lá no judiciário, olha, eu já falei para o INSS desde o primeiro momento e na carta de exigência que ele me pediu esse documento, eu inclusive reiterei que essa documentação já estava no processo. Então, não cabe aqui reafirmar a DER. Não é um documento novo, né? É legal também que a portaria, acho que é a 997, tem um artigo que diz o que é documento novo, né? E ali a gente consegue se escapar, acho que é artigo 11, se eu não me engano. Ali a gente consegue justificar muita coisa, até na questão da revisão da vida toda agora, né? Por exemplo, que diz lá que os períodos de vínculo que não constam remuneração não são documento novo, né? Porque o INSS sabia que aquele trabalho existia. Se aquilo fosse para ser utilizado num cálculo, ele teria que fazer a carta de exigência. Então, tem muita coisa que a gente consegue ir alinhando, inclusive por conhecer as regras, né? Que foi o que eu disse, é conhecer bem as regras, conhecer bem as portarias, conhecer a IN 128 também, que trata dos recursos. As portarias, tem a portaria do recurso especificamente, mas a gente tem também as portarias que falam dos requerimentos, que detalham um pouco mais essa questão. É muito material legal. A gente está tratando de uma normativa mais recente, então, sem dúvida, traz o desafio para a advocacia. E daí, já respondendo aqui uma pergunta da Tainara, ou Tainá, é um curso mais avançado ou iniciante? A gente tem as duas partes, né? Ele atende, eu acredito que os dois. Quem está começando consegue
ter o passo a passo ali, ter um pouco mais de detalhe para conseguir embasar a sua atuação administrativa, mas para quem já estava mais avançado, a gente teve uma mudança toda de normativa. Então, a gente passa a estudar junto a IN 128, a IN 1 de 2022 do CRPS, o regimento interno do CRPS, e entender o que essas mudanças vieram alterar aquelas rotinas que a gente já vinha adotando. Então, a gente tem essas duas partes importantes ali para ajudar o colega ou a colega advogado, advogada que quer ampliar a sua atuação na via administrativa. Lembrando que quem quer fazer previdenciário tem que entender de administrativo, nem que seja para começar o processo bem para poder judicializar depois, né? Porque não tem mais como fazer administrativo só de qualquer jeito e achar que vai poder judicializar ou pular essa etapa, né? Depois do Supremo entender que o pré-requerimento administrativo é indispensável, salvo na questão de notória negativa ou na questão de revisão de matéria de direito, a gente tem o desafio de fazer um bom processo administrativo. E a gente tem que saber que não fazer isso pode significar até a extinção de um processo em julgamento do mérito, né? Ou a perda dos atrasados, como a Amanda bem ressaltou. Leandro, não sei se queres dar alguma pincelada em algum outro tema também, fica bem à vontade. Esse ponto ainda, né? A gente já tem, como a colega colocou, né? Se é mais avançado, se é para iniciante. Veja, essa questão do último documento útil, né, juntado ao processo, veio lá no Decreto 10.410, 2020, o 19F, e eles gostaram disso, porque veio tratado de novo na IN 128 e na portaria, porque realmente a instrução processual, e o que a gente diz é para não utilizar formulários, requerimentos padrões ali para fazer o teu requerimento e trazer no requerimento próprio, no advogado profissional, trazer a especificidade que traz cada caso e comentar, trazer um requerimento sobre o que você está tratando. E quando você vai cumprir a exigência, não simplesmente juntar no processo, e sim você fazer a vinculação do que você disse lá no teu requerimento. E se você utilizou um requerimento formulário padrão, muitas vezes você não citou aquele ponto, aquela especificidade do teu cliente. Então, quando você junta cumpre a tua exigência e você junta um documento falando, explicando aquilo, olha, corroborando com o alegado inicialmente, vem aqui ao assistente juntar o documento solicitado, tratar como uma razão final ali, para que ele não traga a ADER até próximo. E o que a gente tem ainda, diante dessas automações, como é que eu posso dizer? Profissionais já atuantes há muitos anos no processo previdenciário, no administrativo, que a gente está tratando aqui principalmente, com requerimentos indeferidos em 5 minutos. Porque não utilizou o que traz as atualizações e eu estou tendo o meu cliente aguardando o requerimento indeferido 5 minutos, porque a parte de instrução processual eu simplesmente deixei para o INSS e acabei deixando o meu dever de advogar, de fomentar o processo, de instruir ele de uma maneira correta, para que não haja, como a Gisele colocou, e trazido também pela legislação administrativa, o arquivamento do processo sem análise do mérito. Então, a gente parte para o início do que é um processo administrativo previdenciário de excelência. O que é um bom processo administrativo previdenciário? Aquele que te dá uma resposta, seja de inferimento ou de concessão, mas que ele tenha uma instrução processual correta para que eu possa buscar, seja no administrativo ou lá no judicial, mais uma resposta. Se não for pela concessão, que é aquilo que eu estou buscando, ou pela prestação daquele serviço, muitas vezes não é um benefício, mas é um serviço, uma CTC, uma revisão daquilo, eu tenho uma resposta que, se não for aquela que eu quero, eu tenha condições de recorrer para buscar justamente aquele direito do meu segurado e de uma maneira célere e efetiva. Porque é o que o cliente busca quando ele vai buscar o advogado previdenciarista, o profissional previdenciarista, ele quer isso. Ele quer o mais rápido possível
É o que ele pensa. Quanto tempo vai demorar meu processo? Então, ele quer o mais rápido possível, o melhor benefício. Se eu utilizo a ferramenta ao meu favor, a ferramenta a automação ao meu favor, esse processo vai sair mais rápido, porque é automático, existe automação. E se eu trabalho antes num acerto de vínculos e remunerações, eu consigo fazer com que ele seja o melhor benefício para aquele cidadão, para aquela cidadã. Diferente de eu escapar da automação e ir para uma análise humana do que poderia ter sido resolvido lá atrás, no automático, ir para uma análise humana e esse processo demorar 8 meses. E eu tenho um cliente meu, que é amigo do cliente da Amanda, e eles se encontram um dia na rua, e eles entraram com o pedido no mesmo momento, e a Amanda fez todo o trabalho antecipado de alteração, de acerto de vínculos e remunerações. O processo do cliente dela saiu, porque ela utilizou a automação a favor dela, a instrução processual do jeito correto, e eu não. Eu fiz para escapar da automação, o meu processo está lá 6 meses, eles se conversam e falam, não, mas espera aí, o meu processo já saiu. Como assim já saiu? Eu vou ligar para o meu advogado agora. Leandro, como que é o processo do fulano? Quem que ele vai indicar? A Amanda vai indicar o Leandro. Ele quer celeridade, o melhor benefício. E é isso que a gente traz, tenta trazer no curso para que, com segurança, conhecimento, você possa buscar realmente, de uma maneira séria, mais efetiva, a excelência do processo administrativo. A resposta, para que eu saber que caminho eu tomar, se é RPS ou judicial, com uma instrução perfeita. Tem aqui uma pergunta: como lidar com a demora de análise dos requerimentos administrativos pelo INSS? Né? É sem dúvida o maior desafio que a gente tem visto na questão do processo administrativo. E daí, já falando que a gente tem uma outra pergunta aqui com relação aos honorários a serem recebidos na via administrativa. Né? Os honorários dependem, a separação dos honorários dependem de um projeto de lei que agora já está no Senado, já foi aprovado na Câmara e está aguardando, que é o PL 4830 de 2020. A gente tem a esperança que ele passe logo e que isso se torne uma realidade. Mas na questão da a gente tem algumas ferramentas, inclusive a ouvidoria da Controladoria Geral da União, então fazer algumas reclamações lá. A gente tem os mandados de segurança também, né, que podem ser uma ferramenta. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com relação ao mandado de segurança, daí eu vou dar a minha opinião, depois eu abro para ver Amanda e Leandro, o que eles pensam também. É que o mandado de segurança, na minha opinião, ele, na via administrativa, ele não ajuda muito na questão de mérito. Porque você acelerar a decisão, muitas vezes vem uma decisão negativa. E não é o objetivo, por exemplo, no menor de 12, né? A gente... No primeiro grau, a gente sabe que o INSS tem sido mais reticente, acaba sendo algo de recurso segundo grau. Então, se for no primeiro grau, às vezes o mandado de segurança pode resolver para acelerar, ele vai julgar na maior parte, às vezes, negativo, então você já acelera e dá andamento para você poder recorrer. Agora, no CRPS, se o processo estiver lá, eu não acho tão vantajoso. Por quê? Porque acelerar você vai fazer com que seja julgado na forma que está. Então, isso pode trazer agilidade negativa, porque você não quer judicializar, você quer que aquilo seja avaliado. Então, nem sempre o mandado de segurança pode ser a melhor ferramenta, né? Às vezes você fazer uma petição, e daí acontece muito também do cliente chegar no nosso escritório dizendo, olha, meu processo está demorando. E daí você faz uma denúncia ou faz um mandado de segurança sem olhar os documentos que lá estão. Porque às vezes está demorando porque ele não foi bem instruído e você pode juntar um documento, né, aditar aquele pedido. E daí, nessa movimentação, quem sabe o processo passe a andar. Porque o servidor também ele vai acelerar aquilo que é mais rápido, mais fácil, mesmo com as retomadas de bônus agora, que a gente sabe que acabam dando uma agilidade nos andamentos, o servidor vai dar preferência para aquilo que é mais fácil de fazer, até para ele ir concluindo a maior quantidade de trabalhos possíveis, né? Então, a importância de a gente cuidar bem com a utilização do mandado de segurança, porque ele pode atrapalhar ao invés de ajudar. Daí fica, se vocês quiserem comentar alguma coisa também com relação a essa demora, né? E como que a gente lida com isso, Amanda, depois Leandro, fiquem à vontade. Olha, gente,
o que eu gosto de sempre falar em relação a esse tema é que não tem fórmula mágica. Não tem. Não adianta a gente falar, faz MS que vai funcionar, uma reclamação, faz uma. Tem aquela agora a petição de impulsionamento. São estratégias que visam o mesmo fim, acelerar o processo administrativo. Mas é bem importante já desde o primeiro momento a gente deixar alinhado com o cliente, porque o que eu vejo assim que gera essa angústia? O cliente começa a nos questionar e tem toda a razão, que realmente demora, né? E para a gente também é ruim, porque a gente também quer ver o resultado do nosso trabalho, né? Faz parte, a gente quer que aquilo ali ande, né? Então, assim, claro, tentar essas ferramentas, como a Gi já colocou, fazer uma boa instrução, evitar. Se sabe que o INSS vai exigir esse documento, porque, gente, a gente já sabe que tem documento que ele vai exigir. Por exemplo, no nosso caso, né, que trabalha também com servidor público. Se eu sei que o servidor público que vai aposentar pelo INSS tem uma CTC anterior, o INSS vai exigir a declaração do ente público para dizer que tempo foi utilizado no ente público. Então, no momento do meu requerimento, eu já tenho que ter esse documento, senão o INSS vai emitir carta de exigência. Ah, mas é que ele emite mesmo assim. Mas você já tem o documento, você consegue cumprir antes do prazo da exigência. Então, fazer uma boa instrução, se for o caso, dependendo da estratégia, ter ali um MS ou, enfim, uma reclamação que, no meu entendimento particular, às vezes nem sempre é tão eficaz, né? E, principalmente, ser transparente com o cliente. Ter um alinhamento desde o primeiro momento com o cliente. Falar para ele, olha, a realidade da Previdência é essa, tem demorado tanto tempo mais ou menos, é claro que a gente não sabe. Quando o cliente me pergunta, eu falo, olha, eu já tive requerimentos que foram concedidos em 2 horas, teve requerimentos que demoraram 1 ano, mas a gente vai fazer o nosso melhor, para que esse processo tramite e seja instruído da melhor forma possível. Mas é importante que você já esteja alinhado com o cliente, que vai ter que esperar ou que vai ter que fazer vai ter que usar uma determinada ferramenta, às vezes o MS, se for o caso. Às vezes, se é um tema que você já sabe que vai ser negado para ele, já explicar. A gente sabe que recolhimento em atraso não conta para direito adquirido. Falar para ele, ó, fulano, a gente tem que entrar, porque o judiciário entende que é necessário, mas vai ser negado. Vai ser negado. E a gente vai ter que entrar com a ação. Acho que o conversado ali não sai caro, e aqui o caro seria a nossa paz, né? Eu sei que tem cliente que mesmo a gente explicando, alinhando, né, desenhando para ele no primeiro momento, ainda é uma angústia, porque assim, né, gente? Aquele processo ali, às vezes é o único processo dele e ele precisa daquilo ali para mudar a vida dele, seja para deixar o trabalho, para passar mais tempo com a família. E para a gente, às vezes, é mais um processo. Não que não vai ter a devida importância, mas às vezes a gente nem percebe que já passou tanto tempo daquele protocolo, porque a gente faz vários protocolos durante o nosso dia, né? Mas usar essas ferramentas e, principalmente, acho que 2 coisas fundamentais. Instruir de forma mais completa e, assim, da melhor forma possível o processo e alinhar com o cliente, né? Passar a realidade da Previdência para o cliente é fundamental também. O que tu acha, Leandro? Eu acho que esse contato com o cliente, para mim, é essencial para tudo, né? A gente ter essa proximidade, explicar para o cliente, né? Olha, a gente tem essa situação, o INSS não reconhece. CRPS também não reconhece. Só que eu vou para o judicial. Se eu tiver somente esse tempo de trâmite do processo no INSS, eu vou no juizado. Eu não vou conseguir que o processo seja realmente analisado na vara ordinária, na justiça comum, da Justiça Federal. Então, esse esclarecimento da tua estratégia, do que você está fazendo, deixar isso muito claro. Eu recebi hoje uma outra ligação de uma cliente que ela falou assim para mim: meu Deus, Leandro, ainda bem que você me falou que eu ia ficar sabendo que eu estava aposentada pelos bancos. E ela
daquilo. Porque eu falei para ela, falei, olha, dela disse, mas como eu vou saber que eu estou aposentado? Eu falei, você vai receber 30 ligações de um banco no mesmo dia, ali você pode saber assim, estou aposentado. Claro que lá na frente ela vai ficar pé da vida, porque ela vai receber 30 ligações todos os dias dali para frente. Mas foi o contato que eu tive com ela e expliquei para ela o que pode acontecer, né? E essa relação, essa questão do mandato de segurança, o que muitas vezes eu recebo assim, meu Deus, eu entrei com mandato de segurança no CRPS e foi negado para mim ou veio uma contestação dizendo que o processo não está no CRPS. Mas como assim não está no CRPS? Acho muito importante a gente saber, entender a tramitação do processo. Esse processo ele teve uma resposta do INSS e você entrou com recurso. Tudo bem que hoje já tem um encaminhamento automático e aquele indeferimento já é utilizado, reconhecido como a contestação do INSS por conta da falta de estrutura, falta de servidor e tal. Mas assim, ele tem o prazo processual. Então tem o prazo para o INSS apresentar contra-razões. Depois esse processo é encaminhado para a junta. Então, eu entrei com o recurso, já foi para a junta. Não, ele tem o tempo de tramitação, ele tem o tempo legal de tramitação. Se você entrar com mandato de segurança no CRPS, a entidade coautora está errada. Então, a gente aprender que esse processo foi julgado na junta e o processo não é implantado, não foi implantado pelo CRPS. O processo não é implantado pelo CRPS. Ele é devolvido para o INSS, ele vai para o setor de reconhecimento de direitos e ali o INSS vai decidir ainda se ele implanta ou se ele vai recorrer. O que tem acontecido muito. O processo passa pelo prazo do recurso e o INSS apresenta a revisão de acordo. Vai de você apresentar suas razões também para que a instância superior, seja lá ela qual for, entenda que, primeiro, o remédio que ele utilizou não é cabível, ele utilizou aquele remédio porque ele perdeu, muitas vezes, o prazo do remédio cabível. Então, assim, a gente entender que aonde meu processo está e o que eu faço com esse processo. Porque muitas vezes eu entro com mandato de segurança no CRPS, o processo já está no INSS. Entro com o processo com mandato de segurança no INSS, o processo está no CRPS. Então, a gente entender os caminhos, eu acredito que vai trazer essa celeridade com eficiência, é o melhor que a gente pode fazer na nossa advocacia. Por exemplo, os contatos com o CRPS, aquele contato informal por e-mail, por telefone, por WhatsApp com o CRPS, para pedir que aquele recurso seja analisado. Olha, aqui tem uma situação de extrema importância e tal, preciso que esse recurso seja analisado. Isso muitas vezes traz muito resultado. O processo, o recurso é analisado, mas aí ele volta, mas então vai ser implantado. Não, ele vem para o INSS vai entender ainda se ele não recorre ainda ou se ele vai implantar o benefício. Então, esses caminhos e como eu fazer, o que eu fazer, com mandato de segurança, sem mandato de segurança, excelente o aprendizado. Mas mais ainda, esse contato com o cliente. Explicar para o cliente o que vai ser feito, o que não vai ser feito, para mim é essencial. É verdade, tem que estar bem combinado, porque o cliente, às vezes, ele acha que há um desinteresse do advogado, né? Às vezes ele interpreta mal até o tempo de espera que é necessário, como o Leandro diz, para você ter acesso a uma justiça mais receptiva, digamos assim, né? E isso o cliente tem que estar bem orientado, sem dúvida, essa relação transparente com o cliente e bem cuidadosa, inclusive documentada, né, Amanda? Um cuidado que a gente tem que ter muitas vezes é que o cliente, ele aceita, mas aí depois ele não lembra, enfim. Então, assim, se o cliente quer optar pelo recurso administrativo, se ele quer fazer uma renúncia para ficar no juizado, se ele vai... Gente, se você devolver documento para o cliente depois de digitalizar, peguem um recibo de devolução de documento, porque o mais comum é o cliente esquecer que pegou a carteira de volta e ele tem certeza que a CTPS dele está com você. Então, ele volta querendo a carteira de trabalho que você já entregou, né? Então, assim, essa relação com o cliente, ela tem que ser bem documentada. Primeiro porque às vezes ele esquece, depois porque ele tem que entender quais são os procedimentos do direito dele. A Amanda bem disse, para o cliente é o mais importante, né? Aquela é a essência do descanso remunerado dele, né? Porque ele precisa ou melhorar a aposentadoria, ou conceder a aposentadoria, ou um benefício de BPC, ou uma pensão, enfim,
seja lá o que ele está pleiteando no INSS, ele tem aquilo, vai fazer uma diferença enorme na vida dele e do grupo familiar dele, né? Então, ele tem muitas vezes certas urgências e até certas dificuldades de entender qual vai ser o trâmite, né? O que é o CRPS, o que é o INSS, para ele é tudo a mesma coisa, ele deu entrada, ele quer amanhã o resultado, e para ter amanhã, às vezes, vem com o robô, pode ser bom ou pode ser ruim, mas a gente sabe que quando depende da pessoa, da análise do servidor ou da análise do julgador, a gente tem uma demora um pouco maior, né? Então, isso a gente precisa ir organizando melhor com o cliente para que ele tenha expectativas reais, né? Assim como na questão do valor do benefício, né, Amanda? A gente simula, analisa antes para ver se ele tem o direito, porque o cliente, às vezes, ele tem a expectativa de receber uma quantidade de salários mínimos. E o benefício dele pode ter um fator previdenciário, pode ter um percentual diferente, o coeficiente de cálculo mudou, ele não sabe que a média é da vida toda, ele às vezes acha que a média é só dos últimos 5 anos, né? Tem gente ainda pensando ou que é dos últimos 3 ou que é dos últimos 5 a média que é feita pelo INSS. E daí quando veio o resultado, ele diz, não, mas eu não queria esse benefício. E às vezes você fez todo um procedimento administrativo baseado no risco, no recebimento do benefício, e o cliente chega no final e desiste do recebimento do que você fez, seja no administrativo, seja no judicial, e daí você não precificou bem, e daí a importância também da questão do contrato de honorários, né, Leandro? Que é um dos temas lá do módulo 1, já com relação à LGPD, mas também com relação a esses detalhes ali no registro, e o bom combinado não dá problema lá na frente, né? Então a gente precisa ter esses cuidados, sem dúvida. Tive o caso de uma colega que me ligou e falou assim, Leandro, eu fiz o meu contrato somente em cima, uma porcentagem em cima dos atrasados, o meu processo foi concedido em 10 minutos. O que eu faço? Né? É o que a Gisele está falando. A questão de um contrato bem feito, a questão de uma conversa bem feita. E dentro dessas atualizações, e mais uma vez respondendo a colega que perguntou se era mais avançado ou se era inicial, veja, é uma questão de contrato que provavelmente todo mundo já tem o seu, mas que diante das inovações está vindo com as ferramentas, a gente precisa atualizar o nosso. A gente precisa atualizar o nosso com relação à LGPD, com relação a dados, com relação a vazamento de dados, que está ocorrendo muito com o INSS. Eu comecei a estudar a questão da LGPD dos meus contratos quando um cliente especial, ele me ligou, extremamente pontual, extremamente correto, e até um metódico, assim, ele tinha os horários para atender, ele já falava, ó, minha reunião com você vai durar 20 minutos, vai durar 30 minutos. E depois o processo dele saiu, foi maravilhoso, ele me ligou depois e falou assim, Leandro, eu preciso falar com você, eu preciso de uma reunião de 30 minutos para a gente conversar sobre o que está acontecendo. Eu falei, tá bom, marcamos o horário, data. Ele entrou e falou assim, olha só, você fez um planejamento previdenciário para mim um tempo atrás, o processo foi maravilhoso, deu tudo certo, do jeito que a gente tinha conversado, tudo bonitinho. Mas eu queria saber de você, porque só você mexeu com a minha situação previdenciária. Para quem você forneceu o meu telefone? Eu falei, como assim? Porque eu estou recebendo, eu tenho meu telefone já há 30, 40 anos, e eu estou recebendo 30 ligações por dia dos bancos. E foi depois da aposentadoria. Então eu quero saber para quem você deu meu telefone. E aí eu tive todo o trabalho, eu tenho no meu contrato, tudo direitinho, mostrei para ele, falei, olha só, mostrei o processo previdenciário, mostrei para ele que em local nenhum tinha o contato telefônico dele. E no contrato a gente já tinha que os documentos e os dados dele não seriam informados para o INSS. Foi ali que eu comecei a estudar sobre essa questão do fornecimento de dados, do vazamento de dados, seja lá como isso tem aparecido para outros bancos, para financeiras, construtoras, farmácias. Eu tenho recebido no meu celular mensagem de farmácia de cliente meu. Então, assim, realmente a gente precisa ter não uma forma de extinguir toda a responsabilidade ou, como a Amanda colocou muito bem, uma fórmula mágica que vai dizer, olha, você tem ou não tem responsabilidades.
mas uma maneira de diminuir, um conjunto de fatores que vai fazer com que isso diminua. Outro exemplo disso que a gente tem, o bloqueio de dados, né? O bloqueio de acessos por utilização de ferramentas que a gente busca aí, sistemas e tal, de push processual, que estão bloqueando o acesso do advogado, mas porque o advogado fornece fornece a senha de gestão de processo deles da plataforma de requerimento para uma empresa. E essa empresa não está tendo acesso aos documentos do advogado, não. Acesso aos documentos de todos os clientes dele. Eu recebi uma ligação de uma colega do Rio Grande do Sul, que ela falou bem assim, eu entrei com mandado de segurança para desbloquear o meu acesso. E o INSS veio e apresentou uma contestação, inclusive me responsabilizando por fraudes nos benefícios que ele tinha até aquele momento, porque ele forneceu acesso ao sistema novo requerimento dele. Então, assim, é o cuidado com o todo, é o cuidado com, como diz a LGPD, né? Aquele que capta, que colhe as informações, que armazena, que trata e que compartilha. Essa é a nossa função. A gente pega o documento do seu José, a gente digitaliza, salva no nosso computador, faz o que a gente tem que fazer com o requerimento e compartilha no INSS. O INSS vem com a resposta, com mais dados, com mais informações, muitas vezes negativa, e a gente pega mais essa informação que o INSS deu e compartilha no processo judicial. Na justiça, princípio da publicidade, esse processo é público. Então, a gente tem no mundo, na rede, dados e informações que nós compartilhamos, nós fornecemos. Então, a gente ter isso num contrato, essa responsabilização, ter isso tratado com o cliente e informado, transparência nessa relação, traz para nós uma segurança e, com certeza, traz indicações desse cliente que a gente atendeu num processo seguro, num processo célere e efetivo, indicação para pelo menos 5. Porque quando é ruim, é para 30. Quando é bom, é para 5. E a gente precisa cuidar disso. Legal, muito legal, gente. Acho que a gente já está chegando à nossa 1 hora, concluindo o nosso tempo aqui. Quero agradecer vocês pela presença, pelo compartilhamento, pela companhia e pela parceria de sempre. Quero agradecer também a todos que estiveram e estão com a gente até aqui no final, né? A gente agradece também aos alunos, aos novos e aos antigos alunos que estão com a gente, que nos seguem, que têm trazido sempre um bom feedback, até com as dúvidas, né? É sempre importante essa troca, a gente aprende muito, inclusive com os casos mirabolantes, às vezes que os alunos trazem, né, Amanda, né, Leandro? Às vezes tem umas coisas assim que a gente diz, meu Deus. Mas, enfim, é sempre um desafio. Eu brinco que eu gosto de pergunta difícil. Eu gosto disso porque faz com que a gente pense, repense, encontre novas soluções. Eu acho que isso faz parte do dia a dia da advocacia e que é parte do gostoso do trabalhar com a advocacia, né? A gente ter sempre esses desafios e essas possibilidades de construir soluções para aqueles que são os nossos clientes. Gente, obrigada, Amanda. Vou te passar a palavra para você também se despedir do pessoal, depois Leandro. Fiquem bem à vontade, viu? Obrigada, Gi. Obrigada, Leandro, pela companhia, pelos aprendizados. Obrigada, pessoal, para todo mundo que participou até agora. A gente vai ter outros encontros, então fiquem atentos por aqui, trazendo muito conteúdo. A gente sempre busca trazer coisas novas, trazer os problemas também, na verdade, a tentativa de solução dos problemas, porque os problemas vão mudando e são novos, e as soluções também são novas. Então, muitas vezes são tentativas e soluções que acabam dando certo, às vezes começam dando certo, depois a gente tem que mudar a estratégia de novo, e por isso que é tão importante o estudo, a atualização. É isso, conte com a gente nessa caminhada. Antes de passar para o Leandro, deixa eu só que o pessoal está perguntando onde se inscrever. Gente, você se inscreve no site www.notoriosaber.com.br. É lá no curso Processo Administrativo Previdenciário na Prática. Ele está na abinha ali. Tem home, cursos online, advocacia na prática e tem o processo administrativo na prática. Clica ali no processo. As inscrições já estão abertas desde hoje.
de manhã cedinho, abriram à 00:01. É que nem plenário virtual do STF, abre 00:01. E a gente está com valor promocional de 50% de desconto até 5 de maio de 2023. Então, até semana que vem, mas corre lá para se inscrever. E também depois o acesso, né, pelo Hotmart, as plataformas lá, em que você vai poder ter acesso tanto às aulas quanto aos links das aulas ao vivo, gente. Os links das aulas ao vivo, que são pelo Zoom, eles ficam disponíveis lá na plataforma. Então, lá já tem todo o cronograma de aula também, com os dias das aulas ao vivo disponíveis, o professor responsável por cada aula, e vocês podem ir acompanhando por lá e se inscrever no site também. Gente, obrigada, viu, Leandro? Fica à vontade. É isso aí, já foi falado tudo. Aguardo vocês, é sempre um prazer, uma satisfação estar com vocês duas aqui, a gente lançando mais um curso, que legal, que legal. Crescimento, como a Gi falou, aprendizado, os casos mirabolantes que aparecem. Eu até comentei na última aula que tive uma participação muito bacana na última terça-feira, dos alunos que estavam ali ao vivo, e eles comentaram assim, poxa, mas é que às vezes a gente fica, né, com vergonha, com receio de fazer uma pergunta, de abrir a câmera, de abrir o áudio. Não, muitas vezes aquilo que você traz ali na câmera, que é onde a gente consegue aprofundar ainda mais o aprendizado, ainda mais o conhecimento, trazer mais informações sobre aquele assunto e a gente poder trocar ideias e experiências sobre cada assunto, sobre cada matéria. Gente, obrigado vocês duas pela parceria de sempre, maravilhosas, e todos que estavam aí, que estão aí ainda. Aguardamos vocês no curso, vamos fazer a inscrição aí para a gente fazer um curso bem bacana. Mais uma turma bem bacana e bem legal. Isso aí. Obrigada, gente. E só para lembrar também que as aulas ao vivo, elas ficam gravadas e todas as aulas são acessíveis pelo período de 1 ano, da data que ela é disponibilizada para vocês. Então, vocês têm um tempo longo para assistir, inclusive quem eventualmente, esse dia eu não posso, não tem problema, a aula ao vivo vai ficar gravada, você pode assistir depois, assim como as aulas já gravadas, elas vão sendo disponibilizadas na sequência para facilitar a compreensão e para que vocês possam acompanhar bem a matéria. Gente, obrigada. Um bom dia para vocês, bom final de semana, bom feriado, né? Lembrando que no feriado, segunda-feira, a gente tem um encontro também. Então, a gente espera vocês aqui às 11, né? Às 11 na segunda-feira, dia 1º, dia do trabalhador. A gente vai trabalhar um pouquinho e conversar com vocês aqui. Também uma live no Instagram. A gente espera vocês e até lá. E não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso curso. Um beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.